Vamos, então, para iniciar o nosso estudo, fazer a nossa prece inicial. Então, convido a todos a fechar os olhos, aqueles que se sentirem confortáveis, e tranquilizar o pensamento, tranquilizar o coração, tranquilizar a respiração, porque é um momento sempre muito especial, esse rápido momento em que paramos para refletir, para estudar e para interiorizar esses ensinamentos que aqui sempre temos no nosso Evangelho. Então, elevemos nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus. E que o nosso Mestre esteja conosco nesse momento, como sempre, mas especialmente neste Evangelho, onde, reunidos aqui, nos preparamos não só para aprender, mas também para trazer boas energias para os nossos lares, para as nossas famílias e mais equilíbrio também para nós, em nosso dia a dia, em nossa existência. Senhor, esteja conosco nesse momento, nos auxiliando nesse equilíbrio e nesse aprendizado. Que nós tenhamos a atenção necessária para poder compreender e assimilar tudo o que vamos estudar hoje. E possamos levar esse ensinamento para o nosso dia a dia, sempre com muito carinho e com muito amor a todos aqueles que estiverem conosco. Obrigado, Mestre, por essa oportunidade, por esse dia maravilhoso. E assim iniciamos o nosso estudo. E que assim seja. Boa noite para todos vocês, aos quais eu ainda não pude me dirigir. Quando cheguei, o número, acredito, não era muito grande, e agora sei que o número vai ampliando, razão pela qual também amplia o nosso compromisso. A lição tranquilidade, ela demanda uma leitura muito interessante, muito rica, quando nós paramos para examinar o texto que temos pela frente. É um texto que permite uma abordagem a partir do título. Curiosamente, eu fui ao dicionário para encontrar os sentidos em que a palavra tranquilidade aparece. E identifiquei no Ruais 8 sentidos completamente diferentes, que eu vou chamar de 8 dimensões. Tem desde a emocional, a psicológica, tem a dimensão moral, a dimensão espiritual, a dimensão filosófica, a dimensão religiosa, a dimensão existencial e a dimensão mística. Vejam vocês, são 8 dimensões diferentes que a palavra assume. Eu não vou repassá-las, o convite é para que cada um vá depois ao dicionário que tiver próximo e tente identificar essa amplitude, se igual, se maior, pouco importa, mas isso dá para nós uma grande preocupação. O próprio título permite que o enfoque da palavra nele utilizada, e que nem é ela, quando a gente vai perceber que ela vai aparecer adjetivada, o texto vai terminar com adjetivo sobre a tranquilidade, mas mesmo aí nós temos dimensões diferentes. Eu poderia seguir o caminho religioso, poderia seguir o caminho, eventualmente, moral, o espiritual, mas eu vou preferir seguir o caminho filosófico, que é o que eu acho que o Emmanuel faz, embora ele também aborde os outros, não tão assim amplamente como o dicionário nos aponta, mas ele o faz, e o faz com muita, mas muita propriedade mesmo. Do ponto de vista filosófico, a tranquilidade tem o sentido da ataraxia, né? Da imperturbabilidade, da equanimidade. É uma liberdade diante das perturbações externas. Eu acho que é aqui que a gente pode se aproximar do texto, levando em conta justamente isso, esse lado da liberdade no ponto de vista de ter perturbações e elas não serem
capazes de nos tirar aquilo que devemos buscar. Eu não vou dar spoiler, mas quem for a última frase do texto vai entender a questão da adjetivação. Eu vou chegar lá, não é agora, vai demorar um pouquinho, mas vou pedir para que você me acompanhe. Eu preferi fazer a abordagem, partindo desse nível filosófico, considerando 3 níveis diferentes. Primeiro, um nível histórico, né? Eu sempre faço isso, não sei se vocês já perceberam, eu nunca chego ao texto que nós estamos analisando sem contextualizá-lo historicamente. É uma técnica expositiva, é também uma tentativa de valorizar a escolha feita pelo Espírito. Por que é que Emmanuel escolhe, num capítulo repleto de versículos interessantes? Aliás, um capítulo 16, que é um contexto do 13 ao 17, é o chamado discurso da despedida de Jesus. E só aí a gente já tem um problema do tamanho de um caminhão. Esse discurso não aparece em nenhum outro texto. Aliás, João apresenta discursos que não estão em textos algum. Ele os apresenta, o que reforça a ideia, que eu tenho e há muito tempo defendo, é uma ideia muito clara de que não foi uma pessoa que escreveu esse texto. Foi um grupo. E um grupo culto, porque o texto aparece em grego. João era pescador, não escreveria em grego, porque não era alfabetizado, e muito menos em grego sofisticado. Né? É um evangelho problemático. Então, historicamente, quando a gente vê o capítulo 16, percebe uma coisa muito interessante. Ele está num discurso de despedida. Então, ele está dizendo, está vivendo as suas últimas horas na encarnação, ele vai ser preso, ele sabe que aquilo que vai lhe acontecer, os seus seguidores não têm ideia, pelo contrário, um deles havia tido uma ideia completamente diferente. Judas Bar-Abá, que nós trazemos para o Barrabás, Judas, que era da comunidade de Iscariote, ele acha que se cutucar um pouco, Jesus proclama uma revolução contra as legiões romanas. E é por isso que ele vai até os homens do templo e diz, eu sei onde ele está. E eles, então, o remuneram por essa informação. Ele não pede a remuneração, eles o remuneram, isso é muito valioso. Como identificar um sujeito que, embora em João já tivesse estado em Jerusalém 3 vezes, a duração da caminhada de Jesus rumo a Jerusalém em João dura 3 anos. Mateus, Marcos e Lucas, é 1 ano só. Então, veja que é um discurso completamente diferente. Em João, Jesus comemora, ele é morto antes da Páscoa. Nos outros 3, ele comemora a Páscoa com os apóstolos. A ceia é a Páscoa. Então, vejam que tem muita diferença do ponto de vista histórico. Né? Muita diferença. Mas é um discurso de despedida. Então, nós vamos ter que olhar isso para poder entrar no nosso nível, que é o nível filosófico. Né? Jesus promete uma paz para um período de grande tribulação. Todos eles vão se separar, eles vão fugir. Jesus vai ser levado para um sofrimento atroz e ele manda que as pessoas tenham paz. Como? Percebe o caminho que isso vai tomando, né? E é uma questão muito forte, porque ao anunciar tribulações, ele recomenda que eles guardem a paz. E isto é um dos problemas muito sérios que o cristianismo atual foge do que era a interpretação do cristianismo primitivo, né? A paz nunca foi ausência de dor. Nunca foi. E Emmanuel vai explorar exatamente isso. Para você guardar uma frase de efeito que é bom
nunca perder, a paz é a maneira como nós nos relacionamos com a dor. Você guarda tranquilidade. Lembra que eu disse que um dos sentidos podia ser a ataraxia, a imperturbabilidade? Exatamente isso. Apesar do agito fora, eu vou me manter em tranquilidade, né? É uma relação que eu estabeleço com a dor, mas é uma relação bastante diferente daquela que as pessoas costumam dizer quando pensam em paz. Então, a paz não é um estado emocional, a partir do texto que a gente está lendo, mas ela é uma conquista moral. Conquista moral. É uma condição espiritual. Então, ela não depende do que acontece. O espírito guarda a paz. Alguns filósofos, e eu não tenho jeito de passar por eles, né? Essa é uma complicação, a gente tem meia hora, embora eu extrapole o tempo e peço sempre desculpas, mas nunca me envergonho de extrapolar, porque o assunto justifica. Se a gente for desde Epiteto, tá, até Henri Bergson, e aí o leque passa por Marco Aurélio, por Siracusa, passa por Blaise Pascal, por Sêneca, por Kant, a gente vai ver que essa questão de paz como questão interior é defendida por todos eles. E Jesus toca justamente nesse ponto. É o ponto que Emmanuel vai buscar. Ele vai buscar. E ele faz essa aproximação com Emmanuel, com Kardec tão forte, que a gente vai perceber justamente esse caminhar. Lembra da palavra que eu disse que estava no final? Então, o título não é tranquilidade. O título é tranquilidade fundamental. Né? Isso é extremamente interessante. Ele não está usando paz, e podia ter usado, né? Olha, paz, mas ele não usa a palavra paz. Ele usa alguma coisa mais estrutural. Fundamento é estrutura, é o alicerce de uma construção. Então, imagine que a chuva bate, mas ela, para atingir o alicerce, ela vai depender que a terra seja molhada. Ela vai bater nas paredes. Então, ele manda a gente guardar o alicerce, porque a tempestade vem. Naquele momento, Jesus pede a eles, mantenham a tranquilidade, mantenham a serenidade, porque o que vem pela frente é algo extremamente grave. Judas já tomou uma medida completamente equivocada. Não era esse o caminho. Mas o que eu posso fazer se ele pensa assim? Ele tem o livre-arbítrio. Vocês se apavorarão. Vocês ficarão preocupados. Vocês me negarão. Mas eu continuo. E voltarei a estar com vocês. Guardem a tranquilidade. Guardem a tranquilidade. Então, se nós pudéssemos sintetizar, e acho que isso Emmanuel faz com uma beleza muito grande, nós poderíamos dizer claramente que todos que se mostram amadurecidos não são aqueles que eliminaram da vida as tempestades, mas, pelo contrário, foram aqueles que construíram fundamentos muito profundos e superaram as próprias tempestades, porque as tempestades são do caminho, né? Em João 33, Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende paciência, eu venci o mundo. Não porque o mundo deixou de produzir aflições, nada, porque tem um plano próprio que eu conquistei e sei que isso tudo é provisório. Eu vou passar por isso. Faça-se a vontade daqueles que estão aqui agindo, achando até que estão agindo de maneira correta. Porque a gente não pode imaginar que aqueles homens que buscaram condená-lo estavam agindo erroneamente. Essa é uma leitura posterior. Talvez muitos de nós, se é que lá não estivemos,
também estivéssemos do lado dos que gritavam, porque o dominado não quer conviver com o dominador, ele quer o afastamento do dominador. Nós vamos agora, né, em pouco tempo, voltar a trabalhar essa questão, agora aprofundando as camadas que permitem uma profundidade da leitura, que é justamente trocar a interpretação de paz da forma que nós imaginamos deva ser, por aquela real que o texto nos desafia a manter. Tem muita gente que confunde paz com imobilidade. Imobilidade é a falsa paz da ausência de movimento, né? E imobilidade não significa só ficar parado fisicamente. Eu sei que muita gente acha que é assim, mas nós somos espíritos. Para nós, imobilidade significa ficar parado moralmente. E às vezes o indivíduo não quer crescer porque todo crescimento exige transformação. O Espiritismo nos diz que tudo evolui, seja os mundos, sejam os seres vivos, sejam os espíritos. A única coisa que não é compatível com a criação divina é a estagnação. É isso que faz Emmanuel dizer num trechinho: a Terra é escola de trabalho incessante. Ele não diz trabalho ocasional. É por isso que os espíritos dizem qual é o limite do trabalho, o das forças. Porque a Terra é um lugar de trabalho incessante, é uma escola de trabalho incessante. Aí nós vamos ver as pessoas, e elas dizem: olha, eu não quero me envolver com nada, eu não quero estudar, eu não quero servir, eu não quero mudar. Aí, à primeira vista, a gente acha, puxa, é uma pessoa tranquila. Não, é apenas uma pessoa espiritualmente imóvel. É uma água parada. Parece que é calma, né? Mas é justamente ali que ela apodrece. E o sujeito acha que está bem. O rio é o contrário. O rio está sempre em movimento. No Evangelho, a gente encontra esse exemplo claro, nos talentos. O parado pegou a moeda e guardou na terra. O que fizeram os outros? Colocaram-nas em movimento. E ele também podia ter feito. Preferiu a imobilidade. Mas tranquilidade pode ser confundida com anestesia. É a falsa paz da insensibilidade. Depois da imobilidade, a gente pode falar tranquilamente da anestesia. A criatura percebe vagamente que tem um problema, mas ela prefere não senti-lo. Ela está anestesiada, ela desliga a consciência. Nos nossos dias, o desligar a consciência pode ser comparado a várias posturas adotadas. Primeiro, o consumo excessivo. Desliga, anestesia. Eu vou consumir. O entretenimento permanente, eu não posso parar de ver. O excesso de redes sociais anestesia. E a pessoa acha que aquilo é uma coisa normal. Os vícios diversos anestesiam. A hiperatividade vazia anestesia. A pessoa não resolve um problema, ela só evita pensar nele. Mas espiritualmente, nós nos indagamos quando fazemos o autoexame. Tem alguma coisa errada. Por que será que eu não quero pensar nisso? A dor moral, ela possui uma semelhança com a dor física. Ela diz que é alguma coisa que não está funcionando. Se a gente for ao Evangelho, vai lembrar de quê? Do jovem rico. Puxa, ele foi chamado. Jesus disse, ó, vai lá, vende tudo que você tem e vem. Ele fez? Não. Ele continuou na zona de conforto dele. O resultado, perdeu tempo. Tranquilidade também não é, terceiro ponto, fuga. A falsa paz da evasão.
Aqui a situação é bem grave, né? Porque a gente pensa que a pessoa não apenas ignora o dever, ela começa a escapar dele deliberadamente. Fuga não é descansar. Descanso é legítimo, é permitido e é recomendável. Jesus se retirava para orar. Ele saía daquele ambiente tumultuado, de gente que só queria a resolução dos próprios problemas sem neles pensar. Ele vai e se retira. A fuga, quando é efetiva, ela significa o abandono da responsabilidade. O pai que deixa de educar os filhos abandonou uma responsabilidade. O profissional que nunca cumpre os seus compromissos abandonou uma responsabilidade. O trabalhador que transfere para outros aquilo que ele deveria fazer. O religioso que utiliza a espiritualidade, mas não é para enfrentar os problemas humanos, é para se isolar, porque assim eu não me contamino. Nos nossos dias, essa é uma questão resolvida de uma maneira assim que me assombra. A pessoa diz assim, sabe, você passa porque tudo é karma. Oi? É. Ou tudo está certo, é assim mesmo. Tudo é vontade de Deus. Ô, amigo, para com isso. Para com isso. Você tem o dever de encarar as coisas. Você não pode fugir, porque a tempestade vem. Do ponto de vista da reflexão, a tranquilidade também não é acomodação. Acomodar-se. A falsa paz da adaptação ao inferior. A acomodação é muito perigosa do ponto de vista espiritual, porque ela traz um conforto e a criatura aprende a viver mal e nem percebe. Existe uma diferença muito grande entre paz e acomodação. Paz é harmonia. A acomodação é a resignação com alguma coisa. Então a pessoa diz, mas sempre foi assim. A pessoa diz, eu não posso mudar agora. Quem sabe depois, né? Ou então sai com uma saída que eu acho assombrosa. Ninguém muda mesmo. Percebe? Você passa a ter um ideal de aperfeiçoamento quando o Espiritismo fala da lei de progresso. Ninguém muda, você não perde tempo, não. Como? Você vai interromper voluntariamente o seu progresso? Quando a Terra mudar? Mas a Terra não vai mudar. Que ilusão é essa? Que ilusão é essa? São as pessoas que terão que mudar para que o ambiente da Terra mude. Você está disposto a esperar isso? Então continua acomodado. Agora, se você não se incomodar, as estruturas continuarão sendo as mesmas. Porque muita gente que se dizia boa viu injustiças e não fez nada contra elas. Nada. Eu não tenho escravos, mas não acho ruim que eles existam. Como assim? Sabe, quem pode ter o seu, como é que é? Não dá para ser assim, acomodado. E o que eu acho mais grave, o ponto para mim mais complicado do nosso exame, porque também a tranquilidade pode chegar a esse nível, é ser cúmplice com o erro. A falsa paz mais grave de todas. É o último estágio, né? Porque o sujeito não basta você ficar imóvel, mas a pessoa passa a proteger a desordem e a desordem dos outros. Como é que isso acontece do ponto de vista prático? Olha, para preservar a tranquilidade, o sujeito vê que existe uma fraude, mas ele permanece silencioso. Ele diz assim, olha, eu não quero problemas, então eu não vou denunciar. Mas a fraude não está feita. Mas eu não vou denunciar, né? Eu vou ficar, eu quero ter paz, eu não quero ter conflito, eu não vou me posicionar. Imagina que eu vou confrontar uma injustiça.
Eu não sei se por causa da minha profissão, depois reforçada pelo exercício do magistério, é uma coisa que eu não consigo calar diante de uma injustiça. Eu não consigo ficar quieto, mas não consigo mesmo. Os meus alunos em sala de aula sabem que eu sou categórico. E eles até trazem os problemas quando dizem, professor, o que o senhor pensa? Você já sabe o que eu penso. Porque eu vou pensar externando o que eu penso. A injustiça existe para ser denunciada. Eu não posso ficar calado diante daqueles que sofrem, daqueles que o mundo, para eles é sempre assim. Não é. Isso é permanecer no estágio que está. Sabe quem teve uma atitude assim muito bacana para ele e que depois trouxe-lhe um amargor tremendo? Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos achava que Jesus fosse alguém ruim, pelo contrário, ele ficou admirado da sabedoria de Jesus. Não encontrou em Jesus nenhum erro. Acho que é isso? Esse cara é inocente. Tanto que ele resolve fazer uma prática que os estudos de direito dizem que não existia, mas o relato aparece assim. Ele coloca Yoshua Bar Abá, né, para ser trocado por Yoshua Bar Yosef. Qual dos dois vocês querem? E eles preferem o Bar Abá, que havia provocado um conflito na Torre Antônia alguns dias antes. Por quê? Porque eles querem a libertação. E Jesus? Mas Jesus falava de paz. De paz. Então, Pilatos, para preservar sua própria posição, lava as mãos. É dizer, ele confunde a paz com cumplicidade. Mas Jesus não é assim. Jesus jamais buscou imobilidade. Jamais buscou a anestesia, jamais buscou a fuga, jamais se acomodou, jamais foi cúmplice. Procurem nos textos dos evangelhos. A vida dele é toda uma vida de movimento, toda a sua missão é de enfrentar um dever. O Pai conta que eu cumpro aquilo que eu prometi fazer. A sua conduta é toda uma conduta de transformação dos que estão à sua volta. Jesus tem uma ação, toda ela voltada para a fidelidade à verdade. Eu sou o caminho da verdade. Não busque essa verdade no transitório. Não busque. Eu sou o caminho da verdade. Agora, o caminho da verdade não é de tranquilidade. Não é de acomodação. O espírita que entendeu a doutrina não pode permanecer do jeito que é, sem mudar. É isso que Emmanuel vem nos dizer. Não confunda a sepultura com a tranquilidade. Não se mostre imóvel, porque o cadáver é o corpo que perdeu a existência, mas o espírito não é o cadáver. Está no texto. Olha que leitura que ele faz para nós. Olha que chacoalhão que ele dá. Às vezes as pessoas, oh, Nazi, você chacoalha a gente. Eu não. É o texto que cai no sorteio para que eu fale. Um texto desse deixa a gente intranquilo. Foi por isso que eu brinquei com a Fátima no começo. Assim, olha, está todo mundo tranquilo, até o Nazil está sorrindo. Eu estava sorrindo de nervoso, porque eu sabia o que vinha pela frente. É um desafio assim. E eu estou fazendo uma leitura muito rápida. Eu adoraria detalhar parágrafo por parágrafo. Estou fazendo uma síntese, porque acho que a síntese ajuda a gente a pensar para Jesus. E essa é a minha leitura. E me parece que eu aqui sou o mais fiel possível ao Emmanuel. Né? Eu busco ser fiel ao autor do texto e, quando eu discordo, também critico sem ficar assustada porque estou criticando. Eu não concordo com aquela leitura, mas a perfeita tranquilidade, ela nasce da concordância da consciência com o dever. Essa é a tranquilidade. Emmanuel, então, diz, olha, o discípulo alcança a tranquilidade fundamental
quando continua vivendo entre batalhas, atritos, trabalhos e testemunhos, sem perder a paz interior, a ataraxia, sem perder a paz interior. Está aí. A falsa paz procura evitar a luta. A verdadeira paz nasce da maneira como nós lutamos. Então, não é a ausência do dever que produz serenidade, é a fidelidade ao dever que pacifica a nossa existência. Sabe? Então, nós temos que entender que precisamos mudar. Porque a nossa vida, meus amigos, minhas amigas queridas, é sempre uma vida de luta entre coisas que assustam. O egoísmo e o amor. Ou eu amo, ou eu sou egoísta. Não dá para ser as duas coisas. Não dá. A matéria e o espírito. Não dá para ser as duas coisas. Não dá. O presente e o futuro. É do futuro que se nos falam as lições, que nos falam as lições do Evangelho. É do futuro, a boa nova, não da vida corrente, da vida que nós podemos alcançar. Entre a criatura e o Criador. Eu quero a minha vontade quando há leis divinas, mas eu quero a minha, eu quero que as leis divinas mudem para me atender. O que é isso? Então, no limite, é entre o que nós podemos, né, o que nós somos, perdão, e o que nós podemos ser. Essa é a luta principal que todos nós temos. Então, viver é sustentar mesmo tensões, sabe? É brigar de qualquer forma para superar, para vencer as adversidades. É assim que funciona a imperturbabilidade dos filósofos, né? Ela é alcançada por eles, reduzindo-se o apego às coisas externas. Era o caminho que muitos daqueles nomes a que eu me referi recomendavam. Desapegue-se do exterior. Jesus não faz isso. Ele não se desprende das circunstâncias de jeito algum. Ele só se entrega com amor. Eu não estou preocupado com as maneiras como ser autossuficiente. Não, ele comunga com os outros, ele reparte. Não é passar pela dor, é amar apesar dela. Não se esqueçam, e para mim aqui, caminhando para encerrar, a Dani não me sinalizou, mas acho que o tempo já foi. Ela me avisa quando o tempo está chegando no final, né? O ponto mais forte para mim, e falei que já enunciei o final, então, puxa, qual é o ponto que te incomodou da mensagem, Nazil? Eu, agora há pouco, me exaltei até quando falei dele. É a chamada tranquilidade dos cadáveres. Isso me assusta, mesmo, do ponto de vista espiritual. Cadáver não possui conflitos. Cadáver não possui responsabilidades. Cadáver não tem dilemas. Cadáver não faz escolhas. Cadáver não possui deveres. Agora também não tem crescimento nenhum. O que é a vida espiritual? Olha, quanto mais despertos estivermos, mais responsabilidade vamos percebendo no nosso caminho. Quanto mais nós amarmos, mais nós vamos nos comprometer. Amar é comprometer-se. É comprometer-se, é fazer em relação a outros o melhor que estiver ao nosso alcance. Não é dizer que amo e não mover uma única palha. Amar é comprometer-se. E quanto mais nós compreendemos, isso para mim é a grande chave espírita, mais deveres
nós vamos reconhecendo que temos, né? Então, a verdadeira paz não aparece quando os encargos diminuem. Ela aparece quando tem muito encargo e eu os aceito conscientemente. Eles são meus. Eu vou dar conta dele. Ninguém vai ter paz fora de serviço. Nós vamos ter paz trabalhando. Para encerrar, lembre-se do capítulo 5º do Evangelho, né? Está vendo como a tradução é furadíssima? Em marcha os aflitos. Não é chorar, bem-aventurado porque tenho aflição. Não, em marcha. Eu tenho a aflição, mas não posso estancar os meus passos. Por quê? Bom, o Espiritismo explica, né? Quem colocou as aflições na trajetória não foi Deus, fomos nós, nas escolhas que fizemos. Ah, mas se eu soubesse, então, esse é um dos pontos que está lá. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não entraria nas furadas que eu entrei. Legal, você não sabia, mas hoje você sabe. Continua na mesma furada? Se continua, cuidado com a paz do cadáver. A paz do cadáver, ela é assustadora. E as pessoas escrevem no túmulo: descanse em paz. Não, não e não. Nunca descansemos. Vamos vibrar. Vamos aproveitar esse momento que todos nós sabemos o quanto podemos ser úteis para vibrar em favor dos que se fazem úteis. Há muita gente nesse instante sendo útil a outro, porque o outro dele precisa. Vamos nos lembrar daqueles que estão olhando filhos que não são seus, porque os pais têm compromissos, têm atividades, têm outras coisas, e nós vemos avós, tias, conhecidos, olhando filhos de gente que precisa trabalhar. Não são seus, porque ninguém os tem, não é verdade? E aí há um amor, há um cuidado, há um interesse. Por aqueles que estão ao lado de pessoas enfermas, que não são das suas relações, mas estão ali, entendendo que aquelas pessoas precisam de apoio, de carinho, de conversa, de atenção. E isso não está disponível, mas elas fazem em favor daqueles que precisam. E o fazem de uma maneira extremamente reparadora para quem disso precisa. Por aqueles que estão sacrificando as horas de lazer para fazer algo em benefício do próximo, seja arrecadando um alimento, costurando uma peça de roupa, preparando um enxoval, consertando uma peça que pode ainda ser reutilizada, fazendo algo em favor do próximo. Isto é a caridade do ponto de vista material. Mas vamos nos lembrar daqueles que estão esquecendo de si mesmos e dando ao outro o sorriso, o abraço, a palavra de confiança. É algo que não nos custa, não nos fere o bolso, mas faz uma diferença enorme no mundo em que as pessoas estão, apesar de tão conectadas, imensamente isoladas. Vibremos por estas pessoas. E se estamos numa das categorias, excelente. Não significa a paz do cadáver. Ah, mas eu ainda estou distante. Então não perca tempo. Não perca tempo. Você já sabe. E quem sabe se responsabiliza, se compromete. Deus de amor e bondade, dá-nos a inspiração e a proteção dos teus emissários,
para que cada vez nos conscientizemos mais dos nossos deveres. E apesar de todas as dificuldades que viver no mundo de expiações e prova nos traz, permita-nos guardar a tranquilidade, sem que ela seja imobilismo, da paz interior, para continuar a enfrentar os desafios, fazendo o que de melhor estiver ao nosso alcance. Que assim seja.